Então, vamos lá. Então, turma, eu vou conversar com vocês, que nós vamos trabalhar a regra de 3, simples ou composta. Então, o que são regras? É quando você olha o enunciado do problema e observa que as suas grandezas, que é do que se trata o problema, são chamados de grandeza. Não é porque é grande, é porque são as variáveis da situação problema. Então, a gente faz sempre assim. Você observa, se as duas grandezas elas têm o mesmo comportamento, então eu vou comprar salgadinho. Eu vou lá na cantina, compro uma coxinha. A coxinha custa R$ 2. Então, uma coxinha, R$ 2. Se eu comprar duas coxinhas, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Então, vou pagar mais. Então, duas coxinhas, R$ 4. Então, conforme eu aumento a quantidade de coxinha, eu aumento a quantidade a pagar. Então, eu tenho duas grandezas, salgado e total a pagar. Quando as duas aumentam, ou quando as duas diminuem, então, se eu como menos coxinha, eu pago menos. São chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Ok? Agora, se eu tenho uma situação que envolve uma grandeza que aumenta e a outra diminui, então nós falamos que elas são inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, um exemplo que é clássico é construção de casa. Então, eu tenho lá uma quantidade de pedreiros para construir uma determinada casa em tantos dias. Então, eu coloco lá 20 pedreiros para construir uma casa em 18 dias. Aí eu quero construir uma casa igualzinha a essa, só que eu vou colocar muito mais pedreiros, vou colocar 30 pedreiros. Então, eu aumentei a quantidade de pedreiros. Então, significa que para construir essa mesma casa, eu vou ter menos dias. Então, eu aumentei uma grandeza, que é pedreiro, diminuiu a outra grandeza, que era o tempo trabalhado em dias. Então, as minhas grandezas, uma aumentou e a outra diminuiu. Então, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Agora, quando eu trabalho em grandezas que têm 3 situações ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho metro quadrado, hora e trabalhador. Então, tenho 3 grandezas. Aí eu tenho que analisar, porque essas nossas grandezas agora, elas já são compostas. Então, eu vou sempre olhar duas em duas e verificar se essas duas grandezas são diretas ou se essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento. Depois, nós vamos falar da média aritmética simples e ponderada. Em concurso público, usa-se muito a média ponderada. Né? Porque atribui peso à língua portuguesa, tem um peso maior, a redação, então, é chamada de ponderada. E a aritmética é quando não tem nada de diferença, é só aqueles pontos mesmo. Tá? Então, é isso que nós vamos ver. Outra coisa também, que hoje nós vamos até 10 para as 10, mas semana que vem se prepara que nós vamos até o meio-dia. A gente para um pouquinho 10 para as 10, para todo mundo esticar um pouco as pernas, ir ao banheiro, tomar um café. E aí, 10 horas, a gente retorna novamente e vamos até o meio-dia, beleza? Então, bora lá começar o nosso quarto encontro. Então, vamos lá. O trabalho de varrição de 6.000 metros quadrados de calçada é feita em um dia de trabalho por 18 varredores, trabalhando 5 horas por dia. Mantendo-se as mesmas proporções, então, quer dizer, o cara varre do mesmo jeito. 15 varredores varrerão 7.500 metros quadrados de calçada em um dia, trabalhando por dia quanto tempo? Então, vamos identificar quem são as nossas grandezas. Então, esse é o primeiro trabalho. Então, eu tenho metro quadrado, os varredores e as horas por dia. Então, primeira coisa, a gente identifica quem são as nossas grandezas. Então, do que se trata todo o meu problema. Agora, eu anoto os valores. Então, 6.000 metros quadrados, 18 varredores, 5 horas por dia. Nem sempre a segunda linha vem na mesma ordem, por isso que você não pode pegar o número e colocar sequencialmente, você tem que estar lendo. Porque se você leu, mantendo-se as mesmas proporções, 15 varredores, então eu não posso começar com 15, eu vou colocar o 15 onde está o varredor.
Então, eu vou colocar 7.500 metros embaixo de 7.500 metros. Varredores com varredores. E qual é a pergunta? Quanto tempo? Então, essa é a nossa pergunta. Então, aqui eu identifico uma regra de 3 composta, porque tem mais do que 2 grandezas. Pode ter 3, 4 e assim por diante, tá? Mas ninguém faz tanta maldade assim não, tá bom? Vou colocar mais do que 4. Então, vamos lá. Como é que eu comparo essas grandezas? Sempre de 2 em 2. Eu pego o metro quadrado com horas, que é em horas que está o valor desconhecido, e varredores com horas. Não precisa ser nessa ordem, você pode ser a ordem que você quiser, desde que você sempre compara onde está o valor desconhecido, que é a pergunta do problema. Então, vamos lá. E a gente usa setinhas para indicar se a minha grandeza aumenta ou diminui. Então, eu tenho 18 varredores, passei a ter 15. Então, diminuiu a quantidade de varredores. Se eu tenho menos varredores, eu vou ter mais tempo para varrer. Vou demorar mais tempo para varrer. O que a gente observa? Uma seta diminui, a outra aumenta. Então, as minhas grandezas teve um desequilíbrio. Então, elas são chamadas de inversamente proporcionais. Então, varredores e horas é inversamente proporcionais. Menos varredores, mais horas para trabalhar. Agora, vamos ver a calçada. Eu tenho mais metro quadrado para trabalhar. Mais metro quadrado para trabalhar. Então, eu vou ter mais tempo para varrer. Então, aumentou o metro quadrado, aumentou a hora. Então, elas são chamadas de diretamente. Bom, como é que eu monto isso? Você sempre começa onde tem a variável. Então, é 5 para x. Lembra que nós vimos isso no último encontro, que foi falado de razão, proporção? Então, 5 para x. O que acontece? Onde for inversamente, você inverte a ordem. Olha lá. Então, nós temos aqui, ó, 5 para x. Essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Então, eu troco a posição deles. Como é proporção, é vezes. 6.000 para 7.500 é diretamente, mantém a posição. Então, é assim que a gente monta. Se todo mundo fosse inverso, aí invertia aqui também. Beleza? Anotaram aí a minha proporção? Agora nós vamos resolver essa proporção. Então, vamos lá, vamos resolver essa proporção. Então, turma, o autor de um exercício, ele não quer que você fique fazendo conta. Mesmo porque você tem 3 minutos ali, muito pouco, para fazer um exercício. Então, a primeira coisa, já observa, ó, posso tirar esses zeros, esses zeros. Deixa eu aumentar a minha caneta aqui, né? Para ficar mais visível. Então, ó, eu posso tirar esses zeros com esses zeros. Tudo bem? Eu contei para vocês que a gente pode simplificar. Quando eu tenho produto, ó, porque aqui é vezes, eu posso simplificar na vertical ou na diagonal. Ó. Nunca na horizontal. Então, ó, eu vou olhar este produto. Então, eu posso simplificar na diagonal, ó, tanto uma como outra, ou na vertical. Aí a simplificação, cada um que queira. Então, por exemplo, eu vou simplificar aqui, ó. Esse primeiro a gente vai fazer devagar para vocês lembrarem. Eu vou simplificar aqui, 60 com 18, ó. Então, eu vou dividir por 6. Tudo bem? Eu vou simplificar o 15 com 75. Eu vou dividir por 5. Mas podia por maior? Pode ser o que você quiser. Mas eu vou colocar pequeno só para você entender o que está acontecendo. Sempre quando eu simplifico, tem que ser o mesmo valor. Eu não posso colocar um número aqui em cima e o outro que eu estou simplificando por outro valor. Sempre é o mesmo. Chama simplificar. Tem que manter a mesma proporção. Tá bom? Bom, quando eu simplifiquei, o que aconteceu? Eu fiquei 5 para x igual 15 dividido por 5, 18 dividido por 6, vezes 60 dividido por 6 e 75 por 5.
Tranquilo? Bom, continua a multiplicação. Eu olho. Consigo simplificar mais? Consigo, ó. Eu vou simplificar mais um pouquinho. Eu sei que 3 dividido por... Peraí, deixa eu colocar mais grosso, né? Eu sei que 3 dividido por 3, 4 dividido por 4, qualquer número dividido por ele mesmo, isso vale para qualquer número dividido por ele mesmo, sempre vai ser 1. Então, eu vou simplificar aqui, ó. Vou dividir aqui por 5 e aqui por 5. Ao simplificar, o que a gente vai ter? Por aqui na frente. Nós vamos ficar 5 para x é igual. Como aqui ficou 1, e 1 é o elemento neutro na multiplicação, não precisa ficar copiando. Ficou. Esse 5 aqui não dá para ver, né? Aqui é 5, aqui é 5. 10 dividido por 5 é 2. 15 dividido por 5 é 3. Bom, então o que acontece? Nós temos agora uma proporção de duas razões. Então a gente multiplica assim, cruzes. Então a gente vai multiplicar. Vai ficar 2x igual a 5 vezes 3. Então 2x é igual a 15. O 2 está multiplicando. Operação inversa, divisão. 15 dividido por 2. Quando você divide 15 por 2, você vai ter 7,5. Mas a pergunta está em tempo. Então, ele está querendo dizer que eu vou ter 7 horas de trabalho inteiras. Essa vírgula 5 indica que é metade da outra hora e 30 minutos. A resposta aí é a D. Bom, eu vou fazer uma observação aqui, ó. Uma observação, porque às vezes alguém está perguntando alguma coisa e eu não consigo ouvir. E se fosse 15 quartos? Né? Quando eu divido 15 por 4, 3 vezes 4, 12, sobra 3, a vírgula me dá direito a um zero, 7 vezes 4, eu ia colocando 28 ali. 7 vezes 4, 28, sobra 2, a vírgula me dá direito a um zero, sim. Opa, aqui dá zero, tá? Aqui não consigo pôr. Então, como é que eu represento 75 centésimos de hora? Então, a gente pode fazer assim, ó. Quando você está dividindo 3 horas inteiras, sobra 3. Então, deu 3 horas inteiras. Tudo bem? Uma hora tem 60 minutos. Aí você transforma esse resto que é hora em minuto, ó. 3 horas tem 60 minutos. Então, vou ter 180 minutos. E agora a gente divide este 180. Eu não risquei aqui, por que você riscou? A gente vai dividir esse 180 por 4. Porque agora a minha resposta vai ser minuto. Então, 18 por 4 é 4, dá 16, sobra 2, não é isso? Aí tem o zero. 5 vezes 4, 20. Então, deu 3 horas e 45 minutos. A mesma coisa aqui, ó. Tinha sobrado o resto. Se você multiplica por 60 minutos, transforma em minutos. Se aqui tivesse sobrado o resto, eu multiplicava por 60 segundos e ia dar resposta em segundo também. Tá? Então, é só para lembrar como é que a gente faz para transformar hora, minuto e segundo. Conforme vai aparecendo algum outro, a gente vai fazendo de novo. Então, aqui, turma, vocês têm que lembrar sempre, tenta simplificar o máximo possível. Tá? Porque quando ficou pequenininho, ó, 5 vezes 3, 15, ficou mais fácil para fazer a conta. Tá? Então, essa observação é para transformar em hora e minuto. Tranquilo? Então, vamos lá.
A aula está sendo gravada, se você perder alguma coisinha na escrita, aí você dá uma olhada lá ou vai perguntando. Se eu passar e você falar, faltou copiar um negocinho de nada, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido também, dá uma faladinha aí comigo. Vamos ver o outro. Os 5 funcionários de uma padaria produzem, utilizando 3 fornos, um total de 2.500 pães ao longo de 10 horas. No entanto, o dono de tal padaria pretende contratar mais um funcionário, comprar mais um forno e reduzir a jornada de trabalho de seus funcionários para 8 horas diárias. Considerando que todos os fornos e funcionários produzem em igual quantidade e ritmo, qual será, após as mudanças, o número de pães produzidos por dia? Então, primeira coisa, identifiquem aí quais são as nossas grandezas. Então, vamos ver se vocês acertam tudo. Escreva aí no seu papel quem são as grandezas. Quando você está olhando ali, quais são as grandezas? Do que está se tratando esse problema? Marca aí no seu caderno quais são as grandezas. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que identificar na situação problema do que se trata. Ok? Então, olha só como você acertou. Então, nós temos funcionários, fornos, pães e horas. Funcionários, pães e horas. Acertaram? Olha que legal. Beleza. Então, nós temos 5 funcionários que trabalham em 3 fornos, produzem 2.500 pães em 10 horas. No entanto, o dono da padaria pretende contratar mais um funcionário, colocar mais um forno, reduzir a hora de trabalho para 8. Quantos pães ele vai produzir? Então, do jeito que eu fui lendo, a gente vai montando. Aqui, a variável independe. Do jeito que você montou, ela pode ser, na primeira, qualquer situação. Ela apareceu aqui no meio. Não necessariamente tem que ser a última. Tá bom? Então, por isso que a gente monta as grandezas e aí que a gente vai descobrir onde vai ficar o meu X. Joia? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Compara sempre de 2 em 2. Você sempre pega uma com a variável X. Então, vamos lá. Desculpa, foi direto aqui. Ó. Então, aumentou a quantidade de fornos, então eu vou produzir mais pães. Certo? Aumentou a quantidade de fornos, vou produzir mais pães. Se eu vou produzir mais pães e aumentou o forno, as duas aumentaram. Então, elas são chamadas de diretamente proporcionais. Joia? Eu não coloquei tempo, né? Agora, o que acontece? Eu tenho mais... Onde que eu fui? Desculpa, vou voltar, tá bom? Desculpa, vou voltar aqui que eu... Agora que eu vi. Eu estou comparando funcionários, é que foi igual, e pães. Aumentou a quantidade de funcionários, os funcionários vão produzir mais pães. Então, diretamente proporcionais. Mais funcionários, mais pães. Agora que observa, eu tenho mais forno para produzir, então eu vou ter mais pães também. Mais fornos, mais pães. Também é diretamente proporcionais. Até aqui tudo certo? Agora a gente vai olhar para horas. Eu vou trabalhar menos horas. Então, vou trabalhar menos horas. Eu vou produzir menos pães. Trabalho menos horas, produzo menos pães. Então, elas também são diretamente proporcionais. Então, aqui todo mundo foi diretamente proporcional. Então,
Mais funcionários produzem mais pães. Tenho mais forno, vou produzir mais pães. Diminuir o meu tempo de fabricação de pão, vou produzir menos pães. Como nenhuma delas foi inversa, a gente vai colocar a razão direta. Então, vai ficar 2.500 para X, 10 para 8, 5 para 6, 3 para 4. A ordem aqui não tem problema. Você pode colocar 5 para 6, 3 para 4, 10 para 8, tá bom? A ordem não tem problema. Ok? Então, novamente, ó, é um produto de razões. Cada uma dessas é uma razão. Você viu que eu não li 10 oitavos, eu li 10 para 8, 5 para 6. Por quê? De 10 horas entre 8, de 5 funcionários entre 6, de 3 fornos entre 4. Então, são proporções. Se isso aqui é um produto, ó, tudo isso aqui é um produto, eu posso simplificar. Como? Na diagonal e na vertical. Então, vamos lá. Vamos simplificar. A gente pode simplificar tudo. Vamos ver. Então, eu posso dividir, ó, o 6 e o 3 por 3, certo? Estou dividindo por 3. Então, simplifiquei. Eu posso dividir o 10 e o 4. Posso dividir por 2. Mas eu não consigo dividir o 5 com o 8. Tranquilo? Então, a gente escreve o que aconteceu. Depois eu vejo se dá para simplificar mais um pouquinho. No próximo, a gente aumenta a simplificação. Então, aqui eu vou devagar com vocês, depois vocês vão ficar craque e a gente vai mais rápido. Então, ficou 2.500 para x, 10 dividido por 2, 8. O 5 que não deu, 6 dividido por 3, 3 dividido por 3, 4 dividido por 2. Tranquilo? Bom, a outra coisa que a gente vai fazer, tá? Agora, a outra novidade. Isso aqui é uma igualdade. Então, tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. Então, quando eu tenho uma igualdade e eu tenho produtos de um lado, se aqui tivesse mais ou menos, não poderia fazer o que eu vou fazer. Tá bom? Então, ó, 5 vezes 5 é 25. Aí você olha para o lado de cá, tá vendo que também tem 25? Então, eu posso simplificar este número com o 25, porque está no mês, está em cima, e um do lado direito, outro do lado esquerdo, dá igualdade. Então, eu vou dividir os dois por 25, ó. Os dois por 25. Voltando, eu posso fazer, porque aqui é vezes. Então, tinha que ser tudo vezes, não podia ter um mais no meio do caminho, nem um menos, tudo vezes. Quando eu simplifiquei, ficou 100 sobre x igual. Aqui deu 1. Aí aqui tem que fazer a conta mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. Simplifiquei. Agora eu vou resolver essas duas grandezas. Cruzes. Então, x vai ficar 32 vezes 100. Tudo que multiplica por 10, 100 e 1.000 é só acrescentar os zeros. Então, é 32, tem dois zerinhos aqui, ó. A gente coloca dois zerinhos aqui. Então, ele vai fabricar 3.200 pães, que é a alternativa D.
Se você está lá, já está craque na simplificação, tá bom? A simplificação vai de cada um, porque é do jeito que a pessoa olha para os números, e isso é aquilo que a gente fala, habilidade. Então você tem que treinar, tem que saber a tabuada, né? Ah, e se eu tivesse dividido aqui em cima? Posso? Posso também. Ah, depois eu podia ter dividido esse por 5? Também, porque está na mesma linha e aqui é vezes, ó. Tudo bem? O que eu não posso, tá lá. Supondo que tivesse assim, ó. Supondo que fosse assim. O que você não pode fazer isso, ó. Porque aqui tem o igual que o separa. Então, eu só simplifico entre a igualdade, quem está em cima com quem está em cima, quem está embaixo com quem está embaixo. Então, isso aqui eu não posso fazer. Tá? Eu só posso fazer tudo em cima, desde que tenha tudo vezes. Ah, é melhor fazer conta. Bom, aí é cada um que faz aquilo que acha mais conveniente. Mas a simplificação reduz bem o número para fazer a conta. Tranquilo? Então, só vai olhando aí. Então, simplificar tem algumas características próprias dela. Tranquilo? Então, nós vamos ver muitas hoje grandeza com simplificações. Bora lá? Eu vou esperar vocês montarem as grandezas e os números. Eu vou ler e aí vocês já vão montando as grandezas, coloquem os números aí para ver se a primeira parte já aprendeu. Depois a gente vai colocando a setinha. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias, para atender certo número de pessoas. Deixa eu desligar aqui o celular que está tocando. Se um funcionário doente for afastado por tempo determinado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando 1 hora a mais por dia no mesmo ritmo de trabalho, será. Então, escreva aí quais são as grandezas e coloquem os valores nos seus respectivos lugares. Vamos fazer essa primeira parte para ver que todo mundo vai acertar. Se alguém conseguir já montar, fala ok. Aí a gente já começa a corrigir. Mas fala, tá bom? Que eu não estou vendo vocês. Bora lá, que é assim que a gente aprende, montando. Opa, ai, ai, ai. Já volto, já volto. E aí, alguém conseguiu montar? Só fala feito e a gente corrige para ver se deu certo. Bora lá?
tenha vergonha de falar não, porque é assim que você aprende a falar. Se tiver errado, a gente vai arrumando. Vamos ver se a primeira parte acertaram. Ó, eu tenho funcionários, horas e dias. Acertou aí? Uhul, acertou, que beleza! Então, horas, funcionários e dias. Agora a gente começa a colocar os números. Eu tenho 10 funcionários, né? Você viu que toda vez que começa com um número, coloca por extenso, né? 10 funcionários, 8 horas, 27 dias. Só que aconteceu um problema, né, com os funcionários. Teve um que ficou doente, um que se afastou porque aposentou, aí logo teve que aumentar 1 hora por dia. Quantos dias vão trabalhar esse povo agora? Veja aí se você acertou. Tenho certeza que sim. Eu coloquei menos um, mas você pode ter colocado aí o 8 direto ou o 9 direto, tá bom? Eu só coloquei para mostrar que foi um que se aposentou e um que ficou doente. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Diminuiu a quantidade de funcionários. Para atender a mesma quantidade de pessoas, vai ter que ter mais dias. Diminuiu a quantidade de funcionários, eu tenho mais dias para trabalhar. Então, diminuiu, aumentou, inversamente proporcionais. Tá aí tudo certo? Agora, ó, aumentou a quantidade de horas trabalhadas para atender a mesma quantidade de pessoas. Então, eu vou ter mais dias de trabalho. Aumentou uma, diminuiu os dias. Certo? Aumentou a quantidade de horas, diminuiu os dias trabalhados. Quando aumenta uma e diminui a outra, elas são inversamente proporcionais. Então, como é que a gente monta a proporção? 27 está para x, começa com ele. Quem inverteu aqui foi a hora, então a gente vai inverter a hora. E os funcionários foi também, invertemos eles também. Professora, pode voltar nessa definição da proporção, por favor? Até aqui tudo bem? Como é que chegou ou antes disso também? É isso que eu preciso entender. Então é assim, ó. Nós temos 3 grandezas. Uma grandeza chamada funcionário, uma hora e outro dia. Eu só posso comparar relacionado à variável desconhecida, que no nosso caso aqui é dias. Então, eu vou comparar horas com dias, funcionários com dias. Todo problema de grandeza, ele fala que eles vão trabalhar a mesma quantidade, até que nem aqui, vão atender o mesmo número de pessoas. Então, lá no outro, vão produzir com a mesma qualidade, não é porque tem menos funcionário que vai... Não, a mesma quantidade de pessoas. Então, vamos comparar. Aqui, ó, 10 menos 1 já deu 8. Então, eu tenho 8 funcionários. E aqui, 9 horas. Então, aqui eu tenho, diminuiu a quantidade de funcionários para atender. Então, eu vou ter que ter mais dias, olha lá, mais dias para atender, porque eu tenho menos funcionários trabalhando. Menos funcionários trabalhando, mais dias de trabalho para fazer todo o serviço. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, elas são chamadas de inversamente proporcionais. Agora vamos olhar para horas. O que aconteceu com a hora? Aumentou a quantidade de horas, ó, foi para 9. Se eu estou trabalhando mais tempo, eu vou precisar de menos dias para fazer todo o meu serviço. Então, eu tenho mais tempo de trabalho, menos dias para completar o serviço. Termino logo. Só que as minhas grandezas, uma aumentou e a outra diminuiu também. Então, elas são chamadas de inversamente proporcionais. Como que eu monto a minha sentença? Começando sempre onde tem a variável, 27 para x. O que nós vimos? Quando as grandezas são diretas, do jeito que está um número, eu escrevo.
Mas quando as grandezas são inversas, eu mudo a ordem da escrita dos números. É o que está escrito aqui, ó. 27 para x está aqui. Aqui não era 10 para 8? Mas as minhas grandezas são inversas, então eu inverti. 8 para 10. Aqui não estava 8 para 9? Mas essa grandeza também ficou inversa, então eu também tive que inverter. Então, sempre que as grandezas forem inversas, a gente inverte a ordem delas. Se elas fossem diretas, do jeito que elas estão, a gente copia. Foi isso a dúvida? Sim. Então beleza. Mas vai perguntando aí, tá bom? Professora, Oi. se na hora lá do exercício eu me engano e aí dá diferente aqui a definição das proporções aí da setinha, e aí eu monto o exercício e eu não faço a inversão. Erra. Aí erra, né? Não vai dar certo. Não. Vai ter essa resposta, mas vai estar errada. Ah, tá. Tá? Por isso que quando você tá. Você vê, você tem que ficar conversando com o problema. É esse que é o. Na regra de 3 composta, você não tem que ficar vendo, mas aumentou o funcionário. Não. Fez com o funcionário, ele não existe mais. Você vai olhar para as outras duas grandezas. Porque se você fala, mas aumentou ali, não, aí você erra redondo mesmo. Né? Então, vai devagar. Então, a gente vai fazendo hoje vários. E aí, uma hora você fala, nossa, como é fácil. Mais tarde você faz tudo de novo e você vai. A habilidade é você que vai adquirindo. E a gente não usa muito no nosso cotidiano regra de 3 composta, não é mesmo? A gente usa só regra de 3 simples. Não é assim? Por isso que em concurso eles colocam regra de 3 composta, porque não é o trivial e demanda raciocínio. E geralmente tem pelo menos uma de regra de 3 composta, que é aquela que tira o cara dos acertos. Mas vamos lá, você vai acertar todas. Tá lá, 27 para x, 8 para 10 e 9 para 8. Novamente, ó, produto, nós vamos simplificar. Vocês conseguem dar uma olhada que cada vez que os números aparecem, eles não dão números grandes. E aí eles dão números que são fáceis de visualizar. Ó. Eu posso simplificar o 8 com 8, ó. Certo? Mas não dá para fazer o 9 com 10. Mas eu aprendi, né? Eu aprendi que quando eu tenho uma igualdade e tem pelo menos um produto em uma das igualdades, eu posso olhar em cima. Quando eu olho aqui em cima, o 27 e o 9 dá para simplificar também. Então, se eu dividir por 9, ó, o meu número fica bem menor. Então, eu simplifico também. Então, eu vou lá e simplifico. Então, ficou 27 dividido por 9 é 3, para x igual. Quando eu simplifiquei, vocês nunca me coloquem zero, hein? Quando você divide o número por ele mesmo, sempre dá 1. E escreva 1, porque quando você esquece do 1 também, você erra, porque você acha que aqui ficou 10, e escreve o 10. Aí erra o exercício. Se é uma fração, e vou simplificar a fração, e ela não dá um resultado em tá? Aí você simplifica. Mesma coisa aqui, ó. 9 dividido por 9 é 1. E aqui é 1. Aqui ficou 1 sobre 1. Não preciso copiar, porque é 1 sobre 1. Mas esse 1 aqui sim, ó. Que eu dividi o 8 por 8, que dá 1. Aqui o 1, como está no denominador, a gente não tem necessidade de escrevê-lo. E esse 1, como está no numerador, a gente observa. Toda vez que o numerador e o denominador forem iguais, se fosse 81 dividido por 81, não preciso fazer conta, turma, sempre vai dar 1. Eu divido uma quantidade por ela mesma. Então, quando o numerador e o denominador forem iguais, a resposta sempre vai ser 1. Por isso que eu pude fazer aqui, ó. Que aqui é numerador e aqui é denominador. Quando eu dividi um pelo outro, deu 1. Tranquilo?
Mas eu vou arrumar ali, porque senão alguém depois vê e vai falar, ela tá doida, escreveu 81. Então, vamos. Agora é correr para o abraço, ó. Eu tenho uma igualdade de duas proporções, ó. Aí você faz cruzes. X é igual a 3 vezes 10. X é igual a 10. 10 o quê? O que ele estava perguntando? Ó, o que ele estava perguntando? Quantos dias? Então, ele vai trabalhar 10 dias. Que é a alternativa B. Ô, professora, 3 vezes 10 é 30. Ô, mulher de Deus, ficou o 10 na cabeça aqui, ó. Tanto fala. 30 dias. Alternativa B. É a B. Isso. Isso, 30. Eu tenho um defeito, eu faço as coisas muito rápido, e aí o último que fica na minha cabeça é que vai, ó. Mas ainda bem que tem gente participando, então bora lá. Viu que já ficou mais fácil fazer? Fizemos 3 até agora, vocês já estão um pouco mais familiarizados com essa coisa das grandezas. Tranquilo? Vocês vão ver que o próximo vocês já vão montar com mais rapidez e observar a setinha. Podemos fazer então? Então vamos lá. Suponha que, pelo consumo de energia elétrica de uma máquina que durante 30 dias funciona ininterruptamente 8 horas por dia, paga-se o total de R$ 288. Se essa máquina passar a funcionar 5 horas por dia, a despesa que ela acarretará em 6 dias de funcionamento ininterrupto será. Então, vamos lá. Monta aí quem são as grandezas e coloquem os números. Primeira parte. Quando vocês estão fazendo exercício, fala com você mesmo os números para você poder o raciocínio ir fazendo mentalmente. Todos conseguiram montar? Só montou aí, colocou as grandezas e os números? Ok? Então vamos ver. Dias, horas por dia e a despesa. Não precisa ser necessariamente despesa. Você pode ter colocado total, valor a receber, tá bom? Aí não tem que entender que ali vai dinheiro. Então eu tenho 30 dias, 8 horas, 288. Não precisa colocar a vírgula 00, só se tiver centavos. Se tivesse 288,15 centavos, 12 centavos, 10 centavos, aí você coloca. Quando tem vírgula 00, não coloca não, que você vai errar. Porque você vai achar que aquele número faz parte da conta, aí você aumenta muitos erros, tá bom? Aí na outra linha, 6 dias, 5 horas por dia, quanto que eu vou ganhar? Né? Quanto que vai ser esse total a pagar? Acertaram? Então, se já fez a primeira parte certa, agora vamos lá. Você vai tentar fazer, você vai olhar dias e despesa. Aí você vai ver se diminui o dia, o que acontece com a despesa. Depois você vai olhar horas por dias e a despesa. Diminuiu dias trabalhado, o que vai acontecer com a minha despesa? Monta primeiro essa, vamos ver. Todo mundo vai acertar, tenho certeza. Quando alguém conseguir montar setinhas, dá um ok para mim aí, ao vivo, para a gente começar. Tenta fazer, meninas e meninos. Se não tentar, não vai saber se vai conseguir aprender.
Bora lá para ver se todo mundo acertou? Então, vamos juntos, ó. Diminui a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então, se diminui a quantidade de horas, eu vou ter menos despesa. Certo? Então, as duas grandezas diminuíram. Então, aqui é diretamente proporcional. Ficou PD, mas é diretamente proporcional. Aqui, ó, diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Agora vamos. Acertaram? Joia. Agora vamos ver o dia. Diminuiu os dias, certo? Se diminuir os dias trabalhados, vou ter menos despesa também. Trabalho menos, tenho menos despesa. Então, as grandezas também são diretamente proporcionais. Acertaram aí, meninas e meninos? Tudo certo? Olha que legal, né? Esse foi tranquilo. E aí eu monto 288 para x, como aqui, ó, não mudou, é direta, copiei, ó, não mudou. Agora é a gente fazer a simplificação. Ele quer saber quanto de dinheiro eu vou ter de despesa. Então vamos lá. Todo mundo acertou aqui? Ai, que legal, hein? Já aprendeu um pouquinho. Até o final hoje vai estar todo mundo craque, fazendo só de olhar o exercício vai conseguir fazê-lo. Então vamos lá. 288 para x e assim por diante. Diz para mim aí, ó, a gente pode simplificar, lembra? Então a gente vai simplificar o máximo que pode. Então olha só, eu posso simplificar na vertical, posso simplificar na horizontal. Aí, 30 por 6 é fácil. Então, vamos fazer 30 por 6, ó. Certo? Então, vou dividir por 6, ó. Dividir por 6. Eu estou escrevendo, mas você não tem necessidade de escrever. Você pode fazer aí tranquilo. Tá? Não precisa, pode fazer automático. Eu vou fazer devagar, porque alguém... Então, ficou 288 para x. Então, ficou 30 dividido por 6 é 5. 8, e aqui é 5. Beleza? Até aí, tudo tranquilo? Bom, aí eu vou continuando. Vou olhar, já vi que dá para fazer mais um pouquinho. Ó, dá para dividir 5 com 5, ó. Certo? Bom, se ele fez isso aqui, ó, 288,8, primeira coisa, vamos tentar dividir 288 por 8, porque tem cara que é possível. Então, vou fazer 288 dividido por 8, ó. Se não der exato, eu simplifico. Então, vamos lá. Quantas vezes o 8 dá no 28? 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 4. 6 vezes 8, 40. Olha só que beleza. Exato, exato, exato. Então, eu dividi 288 por 8 e 8 por 8. Então, aqui ficou 36 para x, tá vendo? E do lado de cá, turma, o que sobrou tudo do lado de cá? 1. Nunca vai dar zero, hein? Porque eu dividi 5 por 5 é 1. Aqui também deu 1. Deu 1. Aí eu faço. X é igual a 36. Ai, tá doendo aqui. Alternativa A. Viu como reduziu os gastos? Se você não quiser fazer tudo, essa simplificação, quiser fazer, ficou lá, 288 para x. Aí ficou 5, 8, 1 e 5. Aí você quis dividir só aqui. Você não consegue, não... Aí fica assim, 8 para 1. Aí você multiplica.
8x é igual a 288. Você pode perceber que vai voltar a ficar 288 dividido por 8, que está lá em cima, e vai dar os mesmos 36, tá? A simplificação é só para ficar um pouco menor o número final, mas não tem necessidade também de ficar resolvendo assim, tá bom? Então, você pode fazer um pouco mais de cálculo, também não tem problema. E assim também, vocês não. Teve alguém que perguntou para mim sobre a inversão. Quem elabora um exercício, ele não quer que você faça muito cálculo, ele quer que você faça cálculos, mas que você tenha essa habilidade com eles. E o que é ter habilidade? É identificar no olhar a redução desse número. Quando eu vejo 0,5 e é hora, quer dizer, a metade da hora. Então, essas coisas que permeiam num concurso público. Então, quem faz muito concurso, na hora que monta o exercício, às vezes ele consegue visualizar entre as alternativas qual que é a mais provável. Porque é uma habilidade que vai adquirindo de tanto fazer. Por isso que é importante fazer concurso mesmo, porque a gente vai adquirindo essa habilidade. Bora lá para o próximo? Eu vou deixar esse aqui, vocês vão montar, colocar os números, fazer as flechinhas e montar as proporções. Vamos ver agora, hein? Sabe-se que uma máquina copiadora imprime 80 cópias em 1 minuto e 15 segundos. O tempo necessário para que 7 máquinas de mesma capacidade que a primeira possam imprimir 3.360 cópias. Então, ele quer saber o tempo. Monta aí quem são as grandezas, coloquem os números e as setinhas. Só isso, não precisa mais nada. Depois a outra parte a gente faz junto. E aí, montaram? Conseguiram? Vamos ver? Bom, o que nós temos? Máquinas, cópias e o tempo. Tudo bem? Se você colocou copiadora, imprime, não tem problema. Você tem que identificar as 3 grandezas do problema. Aí nós temos que uma máquina produz 80 cópias em 1 minuto e 15 segundos. Então, a gente pode escrever desse jeito, ou você pode ter escrito aí, ó. Deixa eu trocar de cor, né? Porque às vezes esse azul é muito ruim. Você pode escrever. Se você escreveu 1 minuto e 15 segundos, tranquilo também, tá?
Mas esse 1 apóstrofo é minuto e 2 é segundo. E aí, o que nós temos? 7 máquinas, 3.360 cópias em quanto tempo? Tranquilo? Acertaram? Então, primeira coisa, meninas e meninos, ó, não dá para a gente trabalhar com minuto e segundo. Esse tempo tem que virar tudo uma unidade só. Então, aqui o meu tempo tem que ser uma unidade só. A resposta pode até ter minuto e segundo também, mas se a gente trabalhar assim, a gente não dá certo. Então, primeira coisa. Opa! 1 minuto e 15, nós vamos ter que transformar esse tempo numa unidade de medida única. Então, não podemos esquecer. Bom? Então, olha só. Aumentou o número de máquinas, se eu trabalho mais, tenho menos tempo para trabalhar. Produziu mais capacidade. Acertaram? Aí, que legal. Agora, tenho mais cópias. Se eu tenho que produzir mais cópia, eu vou ter que deixar minha máquina funcionando mais tempo. Então, elas são diretamente proporcionais. Mais máquina, xeroco e menos tempo. Se eu faço mais cópias, vou precisar de mais tempo para fazer esse material. Até aí todo mundo acertou? Tá vendo como tá ficando mais fácil visualizar? Onde é direta, onde é inversa? Agora vamos lá. 1 hora e 15 minutos, ó, desculpa, 1 minuto e 15 segundos, 1 minuto é 60 segundos. Mais 15 deu 75 segundos. Ou você escreve 75 segundos, não tem problema também. Tudo bem? Então, 1 minuto e 15 é a mesma coisa 75 segundos. Então, no lugar desse composição de números, eu vou colocar 75. Então, monta lá. 75 está para X. A máquina foi inverso, então, inverti a ordem. Já as cópias é direta, ó. As cópias é direta. Tranquilo? Agora vamos fazer as simplificações para ficar um pouco menor, para saber o tempo. Então vamos lá. Então, você que está aí olhando para o exercício, pode ir simplificando, não precisa nem me esperar. Ah, já entendi. Então faz aí. Tenta simplificar. Às vezes a sua simplificação vai ser diferente da minha, mas o resultado vai dar o mesmo. Então, bora lá fazer esse. Veja aí se você pode simplificar na vertical, na diagonal. Não usa calculadora, tá bom? Mas a tentação que tenha, não usa não. Tentaram fazer aí a simplificação? Alguém pode me dizer que quanto deu o seu X, só para a gente saber se está no caminho? Tem problema que você fala deu um número que não é o número, mas tentou fazer, é isso aí que a gente vai aprendendo. Aí você vai falar, ah, esqueci de fazer tal coisa.
Então, vamos juntos, então. Já que vocês não querem partilhar comigo. Então, primeira coisa, ó, dá para tirar esse zero com esse zero, dividindo por 10. Tranquilo? Então, ó, se o número é par, não fica sofrendo. Ai, que número que eu posso dividir? Divide por 2. Ele é par, ó. Dá para dividir por 2 tranquilo, tanto 8 como 336. Se você tem uma habilidade um pouco maior, e se eu dividir por tal número dá certo? Tenta ele, né? Mas a gente não precisa ficar pensando muito, ó. Se eu dividir por 2 aqui, por 2 aqui, ó, vai ficar 4, divide por 2, 1, 6, 8. Então, eu estou mostrando que eu estou fazendo essa conta aqui, ó. Certo? Aí eu olho, dá para dividir por 2, mas eu ainda posso, se eu olhar bem, ó, 16 e 8 está na tabuada do 4, eu posso dividir por 4. Quando eu divido, aí fica 1,42. Então, essa simplificação aqui, ó, chegou em 1,42 avos. Então, agora eu posso montar minha sentença de novo. 75 para x é igual 7 para 1, 1 para 42, ó. Então, esses rabiscos aqui é seu, é rascunho. É o seu rascunho. Aí eu olho, nossa, olha que bacana, dá para simplificar um pouco mais ainda, né? Ó, o 7 com 42, ó. Se eu dividir aqui por 7, dá para dividir aqui por 7 também, ó. Então, se eu simplifiquei, já dá para me escrever um pouco menor ainda a minha conta. Ficou 75 para x igual a 1 para 6. Porque aqui ficou 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 6 dá 6. Vou contar para vocês de novo. Nunca lá em cima vai ficar zero, tá? Quando você divide o número por ele mesmo, ó, dá 1. Agora não tem o que fazer. Multiplica. X vai ser 6 vezes 75. £450, não é isso? Mas se você olhar entre as alternativas, ele não colocou assim, ele colocou as alternativas que tem minuto e segundo. Então, olha só onde entra a regra de 3 de novo, olha só. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 de novo, ó. E essa regra de 3 é chamada simples. Ó. Uma regra de 3 simples. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Não é isso? 450 segundos, quantos minutos tem? Não é essa a pergunta? Ai, que dor de cabeça. Então, essa é a regra de 3 simples também. Ou, né, a gente pode, e o que vai acontecer aqui está ali também. Quando você olha essa proporção, é uma proporção direta. Ó, ela é assim, uma proporção direta. Se eu aumentei o segundo, vai aumentar o minuto. Correto? Então, por isso que ela é uma regra de 3 simples, que eu já visualizo que ela é diretamente proporcional. Mais segundo, mais minuto. Então, a gente pode simplificar aqui, ó. Opa, deixa eu colocar uma cor diferente. Ó, eu posso dividir aqui por 10. Aí eu fiquei, ó. 6x é igual a 45. Sempre tem uma igualdade, a gente faz cruzes. Então, quem vai ser x? 45 dividido por 6. 45 dividido por 6. Daqui a pouco eu vou mostrar que a gente podia ter feito lá em cima também. Quando você divide 45 por 6, nós vamos chegar naquilo que nós fizemos agora há pouco, ó. 45 dividido por 6, ó. 7 vezes 6, 42.
sobra 3. Então, tem 7 horas. 7 horas, ó, desculpa. 7 minutos. Certo? Então, aqui eu já tenho 7 minutos. Isso não é resto? Aí eu faço vezes 60, que vai dar 180. E aí, 180 por 6 é 30 segundos. Então, deu 7 minutos e 30 segundos. Que alternativa aí? Aí eu fiz a conta aqui. Aí, 7 e 30. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui, ó, a regra de 3, você usa cotidianamente. Você faz isso tranquilamente todos os dias da sua vida. Mas você nem dá atenção para ela, porque é tão automático, vira automatizado, né? Então, tem divisão? Isso aqui é segundo, né? Ó, nós estamos dividindo segundo. Então, segundo vira minuto e o resto segundo. Então, aqui ele exigiu duas coisas: trocar lá no início e trocar aqui no final. Onde usa muito isso é quando eles falam assim, né? Que tem um. É que hoje a gente já não usa mais, mas uma música vai 1 segundo e 37 milésimos de segundo, a outra sei o quê, vai dando valores de tempo e quer saber para a produção de um determinado CD quanto tempo demorou. Então você tem que transformar tudo aqueles tempos em uma única unidade. Bora lá fazer mais um? Bom, agora esse, vocês não vão ficar chorando aí não, vocês vão fazer sozinho. Lá. Já coloquei até aqui, será que eu fui mais rápida? Não. Então, aqui eu já dei até a dica das horas, dias e dinheiro, né? Em uma indústria, para uma máquina que funciona ininterruptamente 12 horas por dia, durante 30 dias, paga-se R$ 340 pelo consumo de energia elétrica. Supondo que essa máquina funcione 6 horas por dia, quanto deverá ser pago pelo consumo de energia durante 18 dias? Bom, eu já coloquei aí as grandezas, monta, agora coloca a setinha. Vamos ver quanto que vai dar em dinheiro. Vou esperar vocês resolverem. Vamos dar um tempo para isso. Ó. Agora são 9h05. Como nós estamos estudando para concurso, 9h05 não, 9h15. 9h20 eu começo a falar. 5 minutos para resolver o exercício. Tranquilo. Fica me esperando, não. Rabisca o caderno aí. Monta tudo e você vai chegar no valor da resposta. Quanto em reais ele vai pagar pelo consumo de energia? Você vai acertar. Já estamos no sexto exercício. Faltam 4 minutos.
3 minutos. Se você já conseguiu, fala stop. E aí a gente já começa. Dois minutos. Não estou pressionando, não, hein? Mas só falta 2 minutos. Um minuto. Vamos lá. Contagem regressiva. Se estivesse na sala de aula, estava todo mundo falando: espera, professora, só um instantinho, estou terminando. Mas aqui fica todo mundo com vergonha de falar. Tempo? Vamos lá ver se acertar. Vamos lá. Então, 12 horas, 30 dias, R$ 340. 9 horas, 18 dias. Quanto que eu vou pagar por esse consumo? Acertaram até aí? Então, bora lá. Eu vou trabalhar menos horas por dia, então eu vou gastar menos. Diretamente proporcional. Ah, escutei um suspiro de alegria, hein? Eu estou tendo menos dias de ficar ligada a essa máquina, então também eu vou consumir menos. Tudo é diretamente proporcional. Aí eu vou montar a sentença. Montar aí também? Todo mundo feliz da vida, que deu certo? Então, todas as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos chegar no quanto nós vamos ter de pago pelo consumo de 18 dias. Então, vamos lá. E você simplificou. Alguém gostaria de falar por que número que pensou? Aqui. Posso falar? Pode. Opa! Eu fiz várias simplificações aqui. Então, vamos. Pode falar que eu vou junto. Eu dividi, eu pensei o 31,9 por 3. Tá, então vou fazer aqui. 31,9 por 3. O amarelo dá para enxergar, turma? Então, vou mudar de cor, né? Peraí. Tá, pode falar. Outro. Aí eu peguei o 12 e o 18. Também dava para dividir por 3. Por 3, tá ótimo. É isso aí. Aí, eu aproveitei o resultado da divisão do 18. Vou escrever aqui, enquanto você está olhando para o seu caderno. Deixa eu apagar ali, que eu já entendi o que você fez. Peraí, deixa eu apagar aqui. Eu fui aproveitando o restante dos resultados. Não, mas está ótimo, é assim mesmo que a gente aprende. Então, aqui ficou 4, 3,
10 e 6. Aí você aproveitou Isso, o resultado. O 4 com 6. O 4 com 6, tá. Aí você dividiu aqui por 2. Isso. Tá. Ô, mulher, o 4 com 6. Isso, 4 com 6, certinho. Tá, vamos lá. Aí ficou 3. Opa! Saiu a resposta ali, mas não é para sair a resposta ainda. Deu 340, vou. Aí ficou 2. Vou fazendo o que você está falando. Beleza, e aí? Agora é só multiplicar as frações, né? Ah, é? Então, antes disso, tá certinho você. Mas antes disso, olha aqui em cima, ó. Vê se dá para a gente simplificar um pouquinho. Ah, dá para dividir por 20, né? Ô, mulher, é 6 com 6. E, opa! 2 vezes 10, se eu multiplicar 2 vezes 10, 20. Isso. Então, a gente 40 dividido por 20. Pronto. Fica mais fácil para explicar. Aí, que nem você falou. Aí, eu vou dividir aqui por 2 ou por 20, também estava certo. Aí ficou 17, certo? Isso. E aqui em cima ficou 1. Né? Porque aqui ficou 2 dividido por 2 é 1 e 1. Então, ficou 1. 3 vezes 3, 9. Você multiplicou, x vai ser quem? 9 vezes 17. Que vai dar a mesma resposta que a sua. 153. Aí. 153. 153 reais, né? Porque é dinheiro e alternativa é dinheiro. Dinheiro. Então, você viu que bacana quando a gente está verificando? Aí, quando eu mostrei, você falou, nossa, eu podia ter feito tal coisa. É assim mesmo. E quando você multiplicou aqui, ainda ficou 2 vezes, ficou 20 nonos. Certo? Então, você pode também deixar, não tem problema. O legal é aqui em cima. Quando você começou a simplificar e você falou para mim, aproveitei o resultado. Então, é assim mesmo que a gente faz, a gente vai aproveitando a resposta. E sempre olhando na diagonal e na vertical. Quando que eu olho numerador com numerador? Quando tem a igualdade, ó. Só por causa disso que eu pude olhar aqui em cima. Ou aqui embaixo, né? Mas aqui não tinha nenhum número para simplificar. Joinha. Legal. Alguém quer fazer algum comentário? Pensou em simplificar diferente? A simplificação, turma, você sempre começa com aquele número que você tem certeza que vai dar certo. Se você fica pensando muito, o 18, o 12, acho que estão na tabuada do 6, se você demorou muito para pensar, vai pelo número par, ou você sabe a tabuada do 3, não precisa ficar com muito milindre. A rapidez do raciocínio é sua. Parabéns, joinha. Vamos para o próximo. Então, agora, esse aqui vai sair de letra, da VUNESP aqui. Ó. Uma máquina demora 1 hora, 4.500 peças. Essa mesma máquina, mantendo o mesmo funcionamento para fabricar 3.375 dessas peças, irá levar. Irá levar quanto tempo? Monta aí, turma. Esse também tem o mesmo jeitão daquele do tempo, né? Vamos tentar fazer menos tempo. Vou colocar uns 3 minutos agora. Alguém quer fazer um comentário sobre as grandezas que acharam? Nesse caso é diretamente proporcional, né?
E você viu que ela só tem agora duas grandezas, né? Coloca aí. Isso, duas grandezas. A hora e as peças. Então, 1 hora, 4.500 peças. Então, como ela só tem duas grandezas, eu só vou olhar o que acontece com essas duas. Se diminuir a quantidade de peças, o que vai acontecer com a minha quantidade de horas? Vai diminuir também. Então, elas são, como você disse, diretamente proporcionais. Se aumentou a quantidade de peças, vai aumentar a quantidade de horas trabalhadas. Então, diretamente proporcional. Então, a gente tem que olhar para o problema. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar como nós temos feito até agora. Cruzes. Então, vai ficar, deixa eu ver se eu fiz, 4.500x, 1 vezes 3.375. Agora é só resolver. Opa. Então, eu vou colocar assim, ó. Opa, deixa eu tirar esse 1 daqui, que não preciso dele. Então, 3.375, o 4.500 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vamos mostrar aqui. Talvez agora dá para visualizar melhor. Aqui é bom, se você achar que é bom na divisão, pode dividir esse número por esse. Se você quiser simplificar, também fica bom, porque vai diminuindo o valor. Aqui é a escolha de cada um. Vou dar um tempinho para vocês fazerem este cálculo aqui. E alguém, quando fizer, me fala quanto deu. Alguém dividiu? Quanto deu? 0,75. 0,65, a mulher? Isso. 0,75 da hora, não é isso? Isso. Então, mas quando a gente olha para o resultado das alternativas, não tem essa resposta. Então, o que ele quer? Que a gente transforme esse menos que 1 hora de funcionamento em minuto, segundo, certo? Porque deu menos que 1 hora. Então, eu vou ter que usar, tá? Implícito o que eu tenho que transformar essa hora em minuto e segundo. Certo? Explícito estava aqui, ó. Essas informações são explícitas. Agora, essa aqui está implícita. Então, eu vou ter que fazer 0,75 da hora ser transformada em tempo do jeito que está a alternativa. Então, o que eu tenho que lembrar? 1 hora tem 60 minutos. 75 centésimos da hora, quantos minutos vai ter? Tá vendo que eu tenho outra regra de 3 que não está colocada no enunciado. Por isso que a gente fala que ela está implícita, ela está escondida no meu enunciado. E agora eu tenho que resolver essa regra de 3 para determinar quanto tempo vai dar. Então, se eu diminuo a quantidade de hora, vai diminuir a quantidade do minuto, correto? Então, novamente, elas são diretamente proporcionais. Então, eu vou fazer 60 vezes 0,75. E quando eu estou multiplicando com números que têm 0, quando eu estou multiplicando números que têm 0, aqui tem 1, 0, então eu vou andar vírgula uma vez, ó. Então, eu vou fazer 6 vezes 7,5. Se tivesse 2 zeros, eu andava 2 casas. Então, quando eu multiplico e o número tem zeros e decimal,
você anda para a direita a quantidade de zeros que o seu número tem. E agora eu faço essa conta normalmente. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42, 45. Tem uma casa decimal, uma casa decimal. Então, o meu tempo deu 45 minutos. Então, esse exercício foi bacana, porque às vezes a gente acha que terminou o exercício com a resposta. Não, a minha resposta ainda não está adequada às alternativas que ele me deu. Aí eu vou falar, poxa, eu errei. Não, não é que você errou. Você tem que chegar na resposta dada. Né? E às vezes, viu, tem assim, lá entre as alternativas, 0,75 minutos. Aí você vai lá e assinala. Aí você erra, né? Fez tudo tão bonitinho. É porque a pergunta está em hora, a resposta está em hora. Beleza? Deu para entender a ideia? Então, transformar a hora em minuto. Professora, daria para fazer essa transformação no início do exercício? Já trabalhar com ele transformado? Deixa eu voltar lá que eu não lembro o número. Peraí. Ah, mas aqui você podia colocar 60 horas igual... Desculpa, 1 hora igual a 60 minutos. Podia. Podia vir aqui, né? E aí faz tudo de novo. Tá bom? Legal esse exercício também, né? Faz a gente pensar. Por isso, quando você está fazendo exercício e você tem alternativas, e essa que é a diferença de quando a gente faz alguma prova que tem alternativa, você já visualiza as respostas. As mais prováveis é aquela que realmente não vai dar certo. Se você já falou que vai diminuir, não podia ter nenhum número que fosse maior do que a hora dada, né? Tranquilo? Acho que dá para a gente começar falando de assuntos. Acho que tem mais um só aqui. Alternativa E. Tem mais um. E a gente já vai entrar em média. Vamos começar a falar de média. Querem tentar fazer esse sozinhas? E aí, semana que vem, a gente começa com ele. Vamos fazer esse e a gente entra em média. Vai aí. Tem tempo para fazer tudo. Esse também, né? Ó. Veja quantas grandezas tem e monta. Para fazer uma receita de 35 bolachas, utilize 225 gramas. Mantendo as mesmas proporções da receita, quantidade de açúcar para fazer 224 bolachas. Então, aqui também a gente só tem 2 grandezas. É tão bom quando aparece 2 grandezas, não preciso ficar sofrendo. Ah, e agora? O que eu faço? O que eu penso, né? Esse a gente faz tranquilo, não é mesmo? Não precisava nem falar que é regra de 3 ou não. Vocês, quem mexe com cozinha, ou qualquer um que faz qualquer coisa que faz de proporção, chega na alternativa tranquilo. Então, nós temos 35 bolachas, 225 gramas. 224 bolacha, quantos gramas de açúcar? Então, o que a gente percebe? Eu vou fazer mais bolacha, vou precisar de mais açúcar. Então, as minhas grandezas são diretamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, ó, cruzes. Aqui. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Eu não gosto de fazer conta, vocês já perceberam, né? O que a gente pode fazer... Deixa eu apagar esse X aqui. Vou colocar o preto. Ó, X é igual 224 vezes 225 sobre 35.
E aí você simplifica esses dois, ó, porque eles estão na tabuada do 5, não preciso nem pensar. Então, vamos dividir por 5, que está na tabuada do 5. Então, vai ficar 224 vezes. Aí você divide 225 por 5. Então, dá 4, 5. Então, deu 45. E 35 por 5 dá 7. Quarenta e 7 não dá mais. Eu olho aqui, ó, e o autor, gente, ele não vai dar número que você não consegue substituir, ó. Vamos ver 24 e o 7, ó. Aí eu vou fazer 224 dividido por 7. 3 vezes 7, 21. 2. Olha só como ficou bem pequeno. Agora o x vai ser 32 vezes 45. Como a resposta está em quilogramas, e a nossa conta deu em gramas, ó, aqui está gramas, né? Aí, 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, eu vou dividir por 1.000. 1.000 conta 3 casas, ó. 1, 2, 3. 1,44 quilogramas. Isso também foi bacana, transformar grama em quilo. Alternativa C. Beleza com as regras de 3? Se sobrar um espacinho lá no final das aulas, quando acabar tudo, a gente volta a fazer uns outros diferentes de regra de 3, tá bom? Com mais problemas, que é o que mais deixa a gente com dúvida. Então, lá no final, quando tudo terminar e faltar uns 10 minutos para acabar a aula, a gente faz mais um pouco para lembrar. Tranquilo aí? Bom, o que acontece é que a gente vai ver média, que é o que você precisa para passar na prova, né? Que é a nota de corte, assim por diante. A média aritmética, ela é um conjunto de soma dos valores. Então, a média aritmética, a definição dela é que eu vou somar todos os valores. Então, eu tenho um conjunto de valores, ó. Tem um valor 1, um valor 2, um valor 3. Então, eu vou somar todos esses valores todos, e divido pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 3 elementos. O resultado disso é chamado média aritmética. A média aritmética pode ser assim, ó. Esse é o símbolo da média aritmética, é um xão com barra em cima. Esse é o símbolo. Ou então você escreve média aritmética, você escreve só média. Tá bom? Mas quem tem calculadora científica tem esse símbolo lá nela. É o símbolo da média aritmética. Tá? Então, eu vou dividir pela soma de todos esses elementos. Então, essa é a média aritmética. Então, eu fiz uma prova, valeu 2, outra prova valeu 4. Desculpa, uma prova eu tirei 2, eu tirei 4, eu tirei 10. Todas valiam de 0 a 10. Qual foi a minha média? Então, eu vou somar as 4 notas, as 3 notas, e vou dividir por 3. Quando eu fizer essa soma e dividir por 3, vai dar a minha média. É o que a gente faz com maior tranquilidade. Essa é a média aritmética. Já no nosso caso, a média ponderada já não é assim. Ela dá um peso. Então, por exemplo, você vai fazer a prova agora do concurso, a prova de português tem peso 2. Então, ele atribui peso. A prova de matemática tem peso 1. Ele dá outro peso. A prova de conhecimentos gerais tem peso 1 também. A prova de títulos tem peso 2. Então, ele atribui ponderações. Aí você faz a prova, na prova de português você tirou 4. Na prova de matemática você tirou 5. Na prova de conhecimentos gerais você tirou 10. Nossa, eu sou jóia em conhecimentos gerais. O seu currículo está 9.
Qual foi a média que você teve apresentada? Então, na média ponderada, eu tenho a ponderação, que são os pesos. Então, eu não tirei 4, eu tirei 2 vezes 4. 1 vezes o 5. Eu não sei porque ele está riscando, ele está de mal de mim hoje. Deixa eu fazer de novo aqui que eu tive que apagar. Então, ficou 2, que é o peso, vezes 4 que eu tirei, mais 1, que é o peso, 5 que eu tirei. 1, que é o peso, 10 que eu tirei. 2, que é o peso, 9 que eu tirei. Só que agora, quando eu divido, eu não divido por 4 notas. Tudo bem? Essa é a diferença. Eu divido pela soma das ponderações. A soma dos pesos. Então, a minha divisão é pela soma dos pesos. Essa é a diferença da média aritmética com a média ponderada. Tudo bem? Essa é a diferença. Mas se você olhar, o que acontece é assim, né? Eu tenho 2, 4. Ó. É isso que ele quer dizer, 2, 4. Então, é 4, 4. Eu tenho 2, 9. 9, 9. Quantos números eu tenho em geral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 números? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 números também. Né? Então, a média ponderada, a gente tem que observar o peso que é atribuído a ela. Então, a média aritmética é a média que nós fazemos com maior tranquilidade. A média ponderada tem que ficar de olho no peso. Perceberam a diferença de uma média com outra? E como é que vem isso nos exercícios? Assim, ó. Então, vamos lá. Em uma sessão de uma empresa com 20 funcionários, a distribuição dos salários mensais segundo os cargos que ocupam é o seguinte. Então, eu tenho 2 empregados que são gerentes e eu não sei qual é o salário deles. Eu tenho 8 empregados que são secretários e o salário mensal é 1.700 de cada um. Eu tenho 10 empregados que são estagiários e o salário mensal é de 1.200. Tudo bem? Geralmente mostra-se uma tabela, tá vendo? Dupla entrada para você entender. Eu tenho a quantidade de 8 empregados que ganham 1.700 cada um. Sabendo-se que o salário médio desses funcionários é de 1.490, pode-se concluir que o salário de cada um dos 2 gerentes. Então, aqui que ele está querendo saber? Quanto que é o salário de cada gerente? O que a gente observa? Que ele deu o resultado da média. Então, eu tenho 2 empregados que ganham X, 8 empregados que ganham 1.700 e 10 empregados que ganham 1.200 cada. Então, quando eu monto, olha lá, 2x, 8 vezes 1.700, 10 vezes 1.200. Por que aqui deu 20? Porque é a soma dos empregados. Ó. Então, a soma dos empregados, 20. Aqui é o total. Então, 2 empregados ganham X reais. 8 empregados ganham 1.700. 10 empregados ganham 1.200. Cada. Então, por isso que é vezes, cada um deles. Mas ele te deu outra informação. Ele falou que a média é 1.490. Então, eu vou colocar, no lugar da palavra média, eu vou colocar esse número. Tudo bem? Só que eu posso, como aqui é vezes, fazer essa conta também. Aí alguém está falando para mim aqui, mas por que você não simplificou por 20? Eu não posso, porque aqui tem um mais, ó. Então, eu não posso simplificar. Eu não posso tirar o zero. Eu poderia tirar esse zero se todas as parcelas tivessem zero também. Se aqui fosse 20 vezes x, aí eu poderia tirar o zero desse 20, um zero do 700, um zero do 1.200. Tá? Mas como tem um mais, eu não posso simplificar. Então, a gente copia lá. 1.490, fiz lá 8 vezes, 10 vezes. Tenho que somar esses dois também. E
E aqui lembra que é uma igualdade de proporção. Eu posso fazer assim, ó. 20 vezes 1.490 é igual a 2x mais o resultado dessa soma. E aqui é habilidade de cálculo. Então, você vai somar os números, né? Então, aqui vai dar 25.600, né? 13.600 com 12.000. Vai somar todos esses números. Eu não somei aqui, então vamos somar aqui, ó. Então, ficou 20.490 é igual a 2x mais... Deixa eu colocar aqui embaixo, que ele não vai caber. Aí. Tudo bem? Aí você soma. Aí. O que acontece? Que você observa que eu não posso somar. Isso aqui chama equação. Por que é uma equação? Porque tem uma igualdade, tem letra, que é o meu valor desconhecido, e tem números. Eu não posso tirar esse zerinho que está me coçando a mão com esse zero do lado de cá. Tá? Não posso, porque aqui tem uma soma. Então, primeiro você vai fazer essa conta, e depois, ó, aqui não é mais 15.600, ele vai menos 15.600. Então, primeiro a gente tem que fazer ali. Então, vai ficar 9... Opa, sai daí, amiguinho. 980, né? 0,1889 menos, ó, esse zero mais o zero do 20, certo? Ó, 2 zeros, menos 15.600, dividido por 2, porque aqui não está multiplicando, ó, esse é o valor do x. Então, nós temos que resolver esta conta para saber quanto é em reais que ganha cada funcionário. Aí você vai fazer... Tá vendo que agora, na média, a habilidade é de cálculo de soma, por isso que ele dá números grandes. Se a pessoa não tem habilidade com essa coisa, aí ela erra mesmo. Então, você vai somar 29.800 com... Vai tirar 15.600. Não sei porque ele apareceu aquele risco ali, eu não pedi para aparecer. Certo? Aí vamos fazer a conta, 0,0641. Então, deu 14.600. Olha, você percebe que são números bem fáceis de cálculo. Aí o X vai dar o salário, ó, 7.300. Veja aí se está tudo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Eu não coloquei alternativa nesse. Deixa eu dar uma olhada lá, porque eu... Esperar vocês olharem. Tudo bem, turminha? Então, ó, sábado que vem, vocês se preparem que a gente vai continuar falando de média, e aí nós vamos entrar em juros e equação do primeiro, segundo grau, inequação. Vai ter muita coisa agora envolvendo letra, né? Muita álgebra no meio da nossa vida. Deixa eu ver vocês. Deixa eu só ver vocês aqui. Ô, Pro, essa alternativa não tem. Então, é que cada um, né? Você vai dividir por 2, não vai? Ô, professora, a conta de menos está correta? Não sei, ó. Ah, 2. Ah, 2 aqui. Deus me livre. É hoje. Aqui é 2, ó. Espera só um pouquinho só. Ai, Deus. Espera só um pouquinho que ele apagou tudo.
Deixa eu voltar aqui. Então, ficou 25.600, certo? Vezes 2. 29.800. Certo aí? Melhorou? 4.200. Esse é o valor do X, né? Como ele está perguntando cada funcionário, aí você divide por 2, porque são 2 funcionários, ó. Aí vai dar o salário de cada um. Agora tá certo, né? E pior que tem essa alternativa do 4.200 também, né? Então, porque aqui, ó, onde foi a pegadinha? Cada um dos 2, né? Cada um. Ô, meninas e meninos, deixa eu conversar com vocês aqui, deixa eu achar vocês aqui. Então, a semana que vem a gente vai ter muito serviço. Nós vamos continuar com a média, vamos falar de juros e de equações, tá? Vai ficar cansado porque a gente vai fazer muito exercício, mas deixa aí que a gente vai devagar, beleza? Um final de semana maravilhoso para vocês e até semana que vem, dia 12, tá bom? Um beijo!